E já seguindo para a conferência do nosso deputado federal Flávio Nogueira, que tem realizado um trabalho brilhante no Congresso Nacional com relação à consolidação dessa pauta como instrumento de política pública. Então, eu gostaria de convidar, nesse primeiro momento, 2 vídeos que serão passados de forma sequencial e já de forma sequente passar a palavra para o deputado, mas sob a mesa, na liderança da doutora Fabiana Fravetto. Mas, por gentileza, por favor. A Frente Parlamentar ESG na Prática, do Congresso Nacional, surge com o propósito de unir o poder público, empresas e o terceiro setor com o compromisso de impulsionar a agenda legislativa do marco regulatório do ESG para o desenvolvimento sustentável. Fruto do movimento interinstitucional ESG na Prática, a FPESG surge como marco histórico durante a campanha ESG 20 anos, se consolidando como a primeira iniciativa desta natureza no país, com representantes em todos os estados e 100% dos partidos presentes no Congresso Nacional. A iniciativa transformadora, liderada pelo Instituto Global ESG, ESG 20 anos, celebra o legado visionário de Kofi Annan, que com o lendário desafio Who Cares Wins, quem se importa ganha, mudou o ecossistema corporativo para sempre. The focus on individuals and people is the right one, and if we work in partnership and we all do our little bit collectively, we will make a giant contribution. Congratulations, sir. O ex-secretário-geral da ONU foi precursor dessa abordagem no setor, que segue moldando princípios de sustentabilidade ambiental, desenvolvimento social e governança cada vez mais conectados ao presente e futuro global. Convergir esforços, promover e integrar os princípios de ESG nas políticas públicas e na legislação brasileira, estabelecer normas e métricas, promover a transparência e a comparabilidade dos dados ESG e padronizar os indicadores de desempenho. Essa é a nossa missão. E, através dela, podemos transformar as relações corporativas, preservar ativamente o meio ambiente e promover mudanças essenciais nas vidas das pessoas. Nenhum esforço será tão capaz, efetivo e potente quanto a soma dos nossos esforços. O planeta precisa de todos nós e a transformação que desejamos depende da nossa capacidade de caminharmos juntos, trabalhando com o mesmo objetivo. Hoje, você passa a fazer parte da nova era de sustentabilidade do Brasil. Na história do nosso país, existem eventos que marcam as mudanças que transformam o curso da nossa história. O lançamento da Frente Parlamentar ESG na Prática do Congresso Nacional rompeu as barreiras convencionais e promoveu um ambiente que reuniu autoridades políticas, representantes internacionais, empresários e organizações do terceiro setor em prol de novas iniciativas sustentáveis. A intensa programação do evento traduziu o esforço contínuo e irrestrito em promover cooperações interinstitucionais que, além de moldar o curso da sustentabilidade no Brasil, são iniciativas que deixam uma clara mensagem. ESG é sobre cuidar de pessoas, da maneira mais transversal e honesta possível. Sigamos juntos, trabalhando diariamente para construir o mundo que todos precisamos. Bom, retomando aqui, esse é um exemplo de como esse trabalho está sendo construído na ponta e de forma consolidada. Quero passar a palavra à presidência da mesa para a doutora Fabiana Fravetto e já dando sequência para a conferência do deputado. Por favor.
Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Com muita honra que venho até essa mesa para fazer a moderação desse painel tão importante, de um tema tão relevante, de um momento histórico que traz aqui a advocacia brasileira, chamada a desenvolver o seu papel junto ao Conselho Federal da OAB, que nos abre esse espaço hoje na pessoa do nosso presidente Beto, do nosso vice-presidente Felipe Sarmento, e aqui representado pelo Dr. Sóstenes, que sempre atento e cuidadoso com a temática, nos proporciona esse debate amplo, junto com a advocacia, junto com parlamentares e com a comunidade de uma forma geral. Aqui no Conselho, hoje, estamos reunidos para uma mobilização nacional de envergadura inédita, que trata da participação das propostas da advocacia para a primeira Conferência Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, coordenado pelo Conselho Federal, junto às 27 seccionais do Brasil. A nossa etapa preparatória traz um trabalho concreto e estratégico, né, onde formulamos propostas, indicamos representantes e consolidamos relatórios que serão encaminhados para a Conferência Nacional, que acontecerá em junho, que será antecedente à implementação da Agenda 2030 na ONU, nesse âmbito do Brasil. E o nosso painel hoje ele se debruça a 3 eixos temáticos e estruturantes, que desenvolve a democracia e instituições fortes, sustentabilidade ambiental e promoção da inclusão social e combate às desigualdades. Esses eixos, eles eles dialogam diretamente com a advocacia, com seu princípio fundamental de defesa dos direitos fundamentais previstos na nossa Constituição. E esse momento hoje, esse momento para a advocacia debater, ele projeta a advocacia como um todo para além das salas de audiência, dos tribunais e do judiciário como um todo. Ele traz a advocacia para um centro de formulação de propostas públicas, políticas públicas econômicas, sociais e ambientais, dentro dessa proposta que traz o nosso debate hoje. E, nessa temática, com esses vieses, a importância de ouvirmos a pluralidade. E por isso que hoje temos aqui como nosso primeiro, na nossa abertura da nossa mesa, o nosso deputado, Flávio, que vai nos abrilhantar agora com a sua fala. Como já dito, né, o deputado tem essa ampla atuação nessa matéria de ESG junto ao Congresso, e agora ele fica com a palavra para nos brindar aqui com as suas considerações. Bom, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Saudar a mediadora, a doutora Fabiana Lavreto, querido amigo Sóstenes Marquense, que aqui é também na OAB representante da OAB na CNODS, e os diretores do Instituto Global, que é o pilar importante, a parte científica, pilar científico da Frente ESG. Saudar aqui o doutor George Humbert, nome de artista de cinema, presidente da Comissão de Direito, Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade da OAB, como é muita coisa, do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, IBRADES. E aqui ao meu lado esquerdo, o David Pereira, que é mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento e especialista em Orçamento Público. Primeiro, aqui, parabenizar o evento, sem sombra de dúvida que é um preparatório para a grande conferência que esse instituto, essa ordem, que tanto tem feito, trabalhado, defendido o Estado Democrático de Direito, a OAB,
E aqui, em nome de todo esse passado e de toda essa luta, queria fazer uma referência a Raimundo Faoro, que foi um baluarte da defesa dos direitos humanos. Lutou contra um poder muito poderoso, um poder que não media as consequências para manter-se vivo num Estado tão grande que é o Brasil, e como falou aqui há pouco a doutora Fabiana, numa pluralidade também de raças, de conceitos, de princípios, de comportamentos. E por isso que a OAB é sempre importante ele estar presente nesses momentos cruciantes como hoje nós vivemos. Vivemos também uma encruzilhada que devemos ter muito cuidado pela hipertrofia e ego das instituições da República, faz com que hoje nós possamos aqui e acolá estar sentindo algum perigo de crise maior. O Brasil, permita aqui fazer um preâmbulo, o Brasil, principalmente a República, foi dominado por uma filosofia positivista, a filosofia de Augusto Comte, que fez com que o Brasil República, ou que a República chegasse moldada nessa filosofia. A filosofia autoritária é amante, porém, das leis, das normas. Era estudada nos quartéis, principalmente, a República, derrubada a monarquia pelas Forças Armadas, principalmente pelo Exército, foi feito tudo isso baseado no positivismo. E aí criamos uma república positivista. A primeira Constituição do Brasil, ela foi de 1891, foi baseada praticamente nos ditames doutrinários de Augusto Comte. É verdade que, durante um tempo, embora existissem normas, regras, o arcabouço normativo, entretanto, houve o aspecto liberal, principalmente da economia, onde encontramos ali os barões de café, a cafeicultura. E o Estado brasileiro tangia, naquela época, até 1930, baseado nessa política do café com leite entre São Paulo, Rio de Janeiro e também e principalmente até Minas Gerais. Houve, como eu disse, dentro dos quartéis do Exército, essa penetração. Benjamin Constant, o Clício da Cunha e tantos outros pregavam dentro do quartel essa ideia de que o Brasil tinha que ter uma Constituição forte, baseada no autoritarismo, e esse autoritarismo era ditado pela ordem, por isso que nós temos aí ordem e progresso na nossa bandeira brasileira. Esse progresso é a economia, e essa economia só seria pujante se tivesse, portanto, a ordem, ou seja, um conjunto de leis fortes. Então, o que é que a gente pode pensar no momento de hoje? É que a Constituição de 1988, ela modificou muito esse conceito de que somente as normas, somente os códigos, somente a lei escrita pudesse dirigir ou julgar ou ditar uma situação de direito neste país. A Constituição de 1988... O ministro do seu lado? O ministro do seu lado? Posso colocar? Pode sim, que é isso. Esse aqui. Eu dei o meu lugar. Deixa eu fazer
fazer um registro aqui, o deputado, para que possa compor a nossa mesa, também o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União. Por gentileza, aqui, ministro, ao lado do deputado, por favor. Não, por favor. E a doutora Cris Nardes, também. Estão chegando. Por favor, por gentileza, deputado, pode continuar. Desculpa. Então, como dizíamos, houve aí, portanto, digamos assim, um acesso nesse arcabouço jurídico, nesse direito positivista, o justnaturalismo. O justnaturalismo e também princípios de dignidade humana. É a Constituição mais democrática, liberal que nós já tivemos, a de 1988. Embora nós saibamos que tudo é sentenciado, tudo é julgado baseado na lei, no que está escrito. É o devido processo legal, certo? Não há, portanto, nada à margem que se possa estar acessando a algum julgamento, alguma situação sobre os princípios de dignidade humana. Há leis do meio ambiente, é verdade, que foram, portanto, aí inseridas nessa Constituição, a nossa atual, mas que, na verdade, ainda não sabemos lá dizer o que se pode fazer e o que não se pode no meio ambiente. Apenas tem regras proibitivas. Quer dizer, não há um ensinamento, um direcionamento que para o cidadão possa dizer, isso aqui eu estou fazendo sem saber que eu estou fazendo algum crime. Por isso que há essa grande confusão, essa grande incompreensão, muitas vezes incompreensão, outras vezes até mesmo criminosa, da situação, ou muitas vezes criminosa, do que nós vemos as grandes devastações neste país. São devastações, de certa forma, que degrada o meio ambiente, aquece, portanto, a temperatura global, e faz com que nós refletimos mais e possamos ver como podemos fazer para que, de fato, podemos orientar, dar confiança aos empresários, por exemplo, aqueles que estão no campo, do que se possa fazer por esse meio ambiente. Não tem que se estar atrás do maquineísmo, de que somente é o bem e é o mal, mas também apontando, direcionando o que se pode estar construindo, trabalhando a nossa economia sem degradar o meio ambiente. Então, nós achamos, aqui como à frente do ESG, de que isso é importante. E tanto que nós aqui orientamos, e como já falei, o nosso instituto, com seus técnicos, já lançaram aqui, fizeram assim uma compilação de que já se foi feito no Congresso Nacional de leis relacionadas a esse tema, a esses três pilares, que é o meio ambiente, o social e a governabilidade, a governança. Ninguém pode dizer que muitas injustiças são feitas através da própria lei. Injustiça social, injustiça que muita leva às desesperanças do nosso povo. Então, esse enclave aqui, esse conclave, esse evento nesse instante, faz com que possamos estar aqui dirigindo e fazendo sugestões para que lá na Conferência Nacional, aqui todos, que já soube que pela manhã passou outras autoridades, e aqui está um grande autoridade, que já foi tudo neste país, o doutor Nardes, pode muito bem, com sua inteligência, sabedoria, estar nos orientando nesse sentido.
Então, Sóstenes, eu gosto muito de resumir as coisas. Eu fui professor há muito tempo, não de direito, entendeu? Mas professor, e a gente ali tinha algum tempo para discorrer sobre o assunto, e fazíamos isso. E eu agradeço aqui a vocês a oportunidade. Muito obrigado.